Paz esteja convosco, amém? Eu quero convidar os irmãos para que nós possamos estar lendo o Salmo de número 91. A segurança daquele que se acolhe em Deus. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da escuridão, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não chegarás a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu Deus, o meu refúgio. No Altíssimo fizesse a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás os pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela lhe retirarei, e a glorificarei, e fartar-lo-ei com longuras de dias, e mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar nesta tarde, colocar nossas vidas na presença do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, como está aqui na palavra, que nenhum mal chegará à nossa tenda, nenhum mal chegará em nossa vida, amém? Que nós possamos adorar o Senhor nesta tarde, porque a palavra dEle é um alimento em nossas vidas, amém? Vamos orar. Soberano Deus e maravilhoso, na Tua presença nos colocamos nesta tarde, Senhor, para Te adorar, Senhor, para aprender, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Por isso, abençoe, Senhor, meu Deus, tudo que vai ser feito aqui nesta tarde. Abençoe cada irmão, Senhor, meu Deus. Abençoe o pastor, a palavra, os louvores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e coloco na Tua presença. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo a força contrária, o mal, a seta do inimigo. Repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso, nesta tarde, Senhor, queremos Te engrandecer e Te adorar com todo o nosso coração, Senhor, com toda a nossa adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor, da nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Assim eu louvo o Senhor, as palmas louvo o Senhor, amém? Paz esteja convosco, amém? Adore ao Senhor, igreja. Está aqui prostrado. Tudo entregar, tudo entregar.
ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo. Pra conhecer-te mais. Começa a chamar por ele aí, igreja. Oh, vem com o teu Espírito Santo, Senhor. Vem com o teu poder, Deus. Vento de teu vento, Senhor. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer. Sobre o seu coração agora e peça: vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, a tua vontade, Deus, como um vento.
faz teu querer. E faz teu querer, Senhor, faz teu querer. Amém. Faz tua vontade, Deus. Faz teu querer, faz teu querer. Amém. Eu me rendo. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir a Jesus? Como esse Deus é bom, hein? Mudou a nossa vida. Nós podemos crer, nós podemos acreditar num Deus que faz tudo. Ele é muito mais, Ele vai além do que a gente pensa, do que a gente chega a imaginar. Amém? Eu falar, tu cantava sobre mim. Vamos lá, igreja. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Levante suas mãos. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah. Seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Obrigado, Deus. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amor infinito, amor inigualável. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Quantos creem? Quantos podem aplaudir o Senhor aí? Aleluia! Nosso Deus é bom, amém? Quantos creem que Ele é bom, hein? Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente me achei ansiando conhecer algo de valor, abençoar teu coração. Esmorece, o resto desaparece, simplesmente me achego, ansiando conhecer algo de valor, abençoar teu coração. O que você vai dar pra Ele nessa tarde? Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que quero te ver. Mais profundo busca o Senhor, os teus olhos podem ver e queres meu coração.
e de imensurável valor. Quem pode expressar o quanto é divino? Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que quer de mim. Entrega pra ele aí, vai! Mais profundo busca, Senhor, que teus olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência do coração, e a essência é sua, a essência é sua. Jesus, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência é sua, a essência é sua. Ele é a essência, Ele é tudo. Levante suas mãos assim comigo, ó. Me diga: Senhor Deus, Tu és tudo para mim. Tu és tudo, Senhor. Comece a dizer para Ele palavras aí que eu adoro. E diga: Santo, 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 digno, digno, tremendo, adorado, exaltado. Entronizado seja o Teu nome. Vai dizendo para Ele: eu te amo, Deus. Vai dizendo para Ele: eu te quero, Senhor. Eu te quero, Senhor. Adora o Senhor. Estou voltando à essência do coração, e a essência é sua, e a essência é sua. Jesus, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência é sua, a essência é sua. Jesus, estou voltando à essência do coração, e a essência é sua, a essência é sua. Jesus, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência é sua, a essência é sua. Jesus, aplauda Ele o mais forte que você puder. Recebe nosso louvor, Senhor. Amém, irmãos? Paz seja convosco, aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Se alguém for dizimar ou ofertar nessa tarde, segura na tua mão teu dízimo, a tua oferta. Nós iremos consagrar a Deus em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, nós queremos nesse momento, meu Deus, colocar na tua presença os dizimistas e o ofertante da tua casa. Que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando o dizimista, abrindo sobre ele a janela dos céus, derramando as tuas bênçãos, pois está escrito na tua palavra que o Senhor repreenderá o devorador, abrirá a janela do céu sobre a vida de cada um, ó Deus, e essa pessoa vai ter para emprestar, não vai tomar emprestado, porque a bênção do Senhor vai estar na vida dele, no trabalho dele, na casa dele, sobre a vida dele. A bênção do Senhor vai estar sobre essa pessoa. Também, meu Deus, queremos orar para os ofertantes, aquele, meu Deus, que semeia a sua semente, que faz isso de livre e de espontânea vontade, pela fé, porque tudo é por fé, ó Deus, que por meio dessa obediência,
essa pessoa alcance a bênção do Senhor, a multiplicação, pois a tua palavra diz que boa medida, recalcada, transbordante, deitarão sobre os vossos regaços. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vem abençoar esse crente, esse irmão, essa irmã, que tem, ó Deus, que tem dizimado e ofertado nessa casa, para a glória do teu nome, Pai, que o Senhor venha honrar a fé de cada um, Senhor, mesmo em tempo de crise, de dificuldade, que o teu povo possa prosperar, possa comer o melhor, possa ser abençoado, porque a tua palavra diz que a bênção do Senhor acompanhará aqueles que andam na tua presença e que obedecem a tua palavra. Então, em nome de Jesus oramos e colocamos na tua presença, em nome de Jesus, Pai querido e amado, os dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Amém e amém. Amém? Se você for dizimar ou ofertar, meu irmão, pode fazer no nome de Jesus. Glória a Deus. E você abre comigo a sua Bíblia aí, em... dia de missões? Isso, hoje é culto de missões, meu irmão. Lembra que a tua oferta hoje é para missões, tá bom? Glória a Deus. Se você for ofertar, lembre que a tua oferta é para missões. Glória a Deus. Amém? Vamos orar para os missionários, então, aqueles irmãos que estão trabalhando na obra. Senhor nosso Deus, nós queremos orar, Senhor, colocando na tua presença cada missionário, cada pastor, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, meu Pai, que empenhou no ID do Senhor, para ir pregar e levar a tua palavra, falando do teu amor, do teu nome, da tua graça, da tua salvação, anunciando ao mundo, aos pecadores, a redenção pela morte de Cristo e pelo sangue derramado naquela cruz do Calvário. Então, meu Deus, que isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha a ser levado por esses missionários, pastores, aonde quer que o Senhor os envie, que o Senhor também possa abençoá-los, que o Senhor possa prosperá-los, que o Senhor possa guardá-los de toda ação, de todo mal, de todo levante do inimigo, porque a tua palavra diz que a fé não é de todos. Guarda, meu Deus, todos aqueles que estão empenhados, Senhor, no ID do Senhor. Abençoa aonde estiver, em qualquer lugar ou nação, os abençoa poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Abre comigo a sua Bíblia, irmãos, em Gênesis 1, versículo 30. Gênesis 1, 30. Glória a Deus. Eu sei... Aliás, 1:31, Gênesis 1:31, eu quero que Deus possa falar conosco, porque toda palavra que vem da parte de Deus, ela serve para nós como instrução, e nós como igreja, como um povo que já temos um conhecimento da verdade, não devemos brincar com a verdade, e nem com aquilo que nós já sabemos que vai ocorrer. Muitos, durante o tempo da sua caminhada com Cristo, ouve a verdade, conhece a verdade, mas de repente o coração nosso, se não tomarmos cuidado, ele já não é o mesmo. O inimigo já começa a achar algumas brechas, ele já começa a achar alguma coisa, e começa a lançar a sua seta inflamada, e nós, porque muitas das vezes deixamos o nosso eu, o nosso sentimento humano tomar conta de nós, e nós então começamos a enfraquecer na fé, e nós então começamos a deixar de lado os princípios e os mandamentos de Deus, e por que não dizer, os recados do qual Deus tem falado conosco através da sua palavra. Precisamos que nós estejamos atentos, como diz a própria Escritura, aquilo que o Espírito Santo fala à igreja. Não é tempo de brincarmos de crente, não é tempo de empurrar a vida espiritual com a barriga. Acredito que o final está chegando, o mundo caminha para, logo para, uma tomada totalmente diferente, porque vai haver uma mudança muito grande, ano após ano, entre a sociedade, o mundo, e a igreja. Isso indica para nós como igreja, que Cristo está perto de voltar. Amém? Está perto a voltar. Se as trombetas tocarem, e nós estivermos
sido conduzido pelo meu coração, o jeito que eu acho, o jeito que eu penso. E se nós ficarmos para o período que vai vir, o sofrimento será muito grande. Porque entenda uma coisa, se hoje, no período da graça, nós não formos suficientemente firmes e valentes e corajosos, como o Senhor disse para Josué, não é verdade? Se nosso interesse não está verdadeiramente no reino de Deus, imagina quando chegar o anticristo, que a pressão aumentar, que a situação for crítica, a perseguição, o levante do inimigo. Se a pessoa na graça, em que Deus cobra apenas de nós obediência, compromisso, santidade, imagina no período da graça, onde o anticristo imporá, ou a pessoa aceita a marca, ou morre. Multidão vão voltar atrás. Se isso acontecesse hoje, agora, nesse momento, uma multidão de crentes negariam a sua fé, negariam porque teriam medo, não queriam perder a sua vida de jeito nenhum. Enquanto a Bíblia diz assim, que Jesus falou: aquele que perde a sua vida por mim, achará. Muitos vão negar a fé, mas que nós possamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo tem falado à igreja, revelado à igreja, porque em toda parte se ouve falar que a volta de Jesus está muito perto. Preparamos para encontrar com o Senhor, que em breve vai voltar. Amém? Vamos lá? O que está escrito aqui? Quando Deus criou o homem, depois que Deus terminou tudo, as suas obras, o homem foi a última coisa a ser feita por Deus. O que Deus falou? Versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Então tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, é bom e é perfeito. Amém? Tudo que Deus fez é bom e é perfeito. Se as coisas estão erradas, hoje, se tudo que está acontecendo no mundo, é porque o homem permitiu que o pecado entrasse. Quando o pecado entrou a morte, e entrou também a desobediência a Deus, e a consequência de todo o sofrimento humano está no pecado e na desobediência de cada um. Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, que essa tarde o Senhor possa falar conosco, que o Espírito Santo fale conosco. O Senhor pode falar, estamos aqui para ouvir, e pedimos que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer de nós, para que nós não venhamos, meu Deus, viver, sabe, uma vida, muitas das vezes distante do Senhor, e achando que somos crentes, muitas das vezes longe do Senhor, por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa falta até mesmo de fé, de amor, de compromisso, e achamos que somos crentes. Então fala conosco, Senhor, para que nós possamos, a Tua palavra nos levar a examinar a nós mesmos, olhar para nós, para a nossa vida, para a nossa condição, para que possamos, abra nossos olhos, para que possamos enxergar a nossa condição espiritual em que nós estamos vivendo, e que nós possamos, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, aprimorar a nossa caminhada, melhorar nossas atitudes, nossas condutas na Tua presença, porque, Senhor, de tudo nessa terra, o que vale a pena é estar bem com o Senhor, porque o resto é tudo momentâneo, é tudo passageiro. Então, em nome de Jesus, eu ponho a minha vida no Teu altar, eu ponho a minha vida na Tua presença, para que o Senhor possa me usar. Fala por intermédio da minha boca aquilo que nessa tarde o Senhor tem para falar conosco, para tratar conosco como igreja do Senhor, como povo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém? Podem sentar? Glória a Deus. Eu quero que você esteja atento para ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar conosco. Eu tenho certeza que a mensagem que Deus me deu é uma mensagem que ela fala conosco, tentando mostrar para nós a situação em que nós não podemos estar, porque nós não podemos viver uma vida espiritual. Sumiu o áudio daqui? Que nós não podemos viver uma vida espiritual de qualquer jeito, de qualquer maneira, meu irmão.
Nunca seremos aprovados por Deus se nossa vida não estiver verdadeiramente no altar do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, a qual é estabelecida para nós. Tudo existe regra, tudo existe base, tudo existe lei, tudo existe uma base, uma regra, aonde o homem deve concentrar sua vida para poder fazer bem aquilo que ele tem como projeto na sua vida. E se nós não atentarmos para aquilo que a palavra tem nos ensinado, se nós dirigir nosso coração contra aquilo que a palavra tem nos ensinado, nós estaremos contra Deus. E quem somos nós para lutar contra Deus? Veja bem, quando Deus cria tudo, você lê Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis, você vai ver ali a história de toda a criação de Deus. Deus criando todas as coisas, Deus criando os animais, Deus criando as aves, Deus criando os peixes, Deus criando tudo, a terra, Deus separando a água da terra. Então Deus criando tudo ali com o poder da sua palavra. E quando chega ao terminar o sexto dia em que Deus então cria tudo, a Bíblia diz então que Deus olha para toda a sua criação e viu que tudo era bom, inclusive o homem que Deus havia criado ali no jardim do Éden. Ele era perfeito, não tinha falha, não tinha pecado, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha uma vida ali que trabalhava, cumpria suas obrigações, e todas as tardes Deus ali aparecia para que o homem tivesse ali um diálogo com Deus. Mas isso não durou para sempre, porque o diabo, nosso adversário, aquele que enganou, eu sempre falo aquela frase que Paulo disse: o diabo enganou no céu, o diabo enganou no jardim do Éden, e com toda certeza tem lutado e tem trabalhado para tentar enganar a igreja em todo o tempo. E ele tem êxito, muitas das vezes ele tem êxito na vida de muitos, porque ele consegue fazer que os cristãos, os crentes, abandonem a fé, desviem da fé, deixem de comunhar, deixem de ter comunhão com Deus, deixem de ter vida com Deus, passando a viver uma vida diante do seu plano, diante do seu projeto de vida. E nós, como igreja do Senhor, eu já falei aqui, nós temos base bíblica, nós temos mandamento bíblico, dos quais nós devemos atentar para aplicar em nossa vida. Aqui, ó, tudo que Deus fez é bom, inclusive o homem que Ele criou para a sua glória, porque para que esse dominasse sobre toda a obra da criação de Deus. Vamos lá comigo em Isaías 43, 21. Isaías 43, 21. Abra sua Bíblia aí comigo. Isaías 43, 21. Olha aqui o que Deus fala. A esse povo que formei para mim, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Então Deus criou um povo, para que esse povo andasse na presença dEle, viva na presença dEle, e que esse povo adore a Deus como? Em espírito e em verdade, em uma vida de santidade, de consagração, de temor a Deus, prestando o melhor que ele pode de si para Deus. Para isso o homem foi criado, para louvor a Deus, para dar glória a Deus, para engrandecer a Deus. E Deus sempre quis ter comunhão com esse homem, Deus sempre quis ter comunhão com o seu povo, com a sua igreja. Desde ali do jardim do Éden, Deus sempre quis ter comunhão com o seu povo. Povo que criei para publicar os meus louvores. Esse povo primeiro foi Israel, hoje a igreja, a qual somos nós. O primeiro povo que Deus criou para louvor e glória do seu nome foi a nação de Israel. Mas a nação de Israel, o que aconteceu com a nação de Israel? Não foram adiante, não aplicaram o seu coração a temer a Deus, aplicaram o seu coração naquilo que Deus muitas das vezes rejeitava, abominava, não queria. Hoje, quem hoje tem em si o dever de louvar, de exaltar, de engrandecer a Deus? Quem? A igreja viva. Qual é a igreja viva? Os santos, os lavados, os remidos,
pelo sangue dele que foi derramado, de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Para isso você é igreja. Você não é igreja para viver uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, na presença de Deus. Sabe o que eu tenho falado às vezes? Nós não podemos empurrar a nossa vida espiritual com a barriga. Mas eu falo, tento chamar a atenção nossa, de mim mesmo, de todos nós. Mas o apóstolo Paulo disse uma coisa, que é muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. É muito mais fácil ser um crente descompromissado, sem temor a Deus, do que ser um crente compromissado, obediente, que verdadeiramente tenha compromisso, que consagra, que santifica a sua vida, que dá o melhor para servir a Deus. Fazer o mal, viver de qualquer jeito, ter uma vida na presença de Deus de qualquer maneira, é muito mais fácil. Agora me pergunta, será que Deus vai aceitar? Será que Deus vai aceitar aqueles que Deus criou, que Deus chamou, que Deus escolheu, que é para louvor da glória dEle, ter uma vida de qualquer jeito? Será que Deus vai aceitar um povo, nós, como igreja do Senhor, tendo uma vida que verdadeiramente não corresponde àquilo que Ele tanto gostaria que nós correspondêssemos como filho dEle? Será que Deus vai se alegrar quando olhar para a nossa vida? Não, não vai. Vamos lá comigo em Eclesiastes 7, 29. Olha aqui, ó. Eclesiastes 7, 29. Dá para colocar lá, Marília? Às vezes nós temos que parar e refletir, olhar para a nossa vida, julgar nossos atos, julgar nosso coração, julgar nossas atitudes, julgar como estamos procedendo e vivendo na nossa caminhada com o Senhor aqui na face da terra, para que nós não venhamos enganar a nós mesmos, porque Jesus disse uma coisa: muitos dizem Senhor, Senhor, mas não obedece o que eu mando. Não adianta dizer Senhor, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é tudo, se não estivermos dispostos a obedecer aquilo que é colocado para nós como mandamento, como ordem do Senhor, para que possamos viver. Amém? Olha ali, eis aqui, é isso mesmo? 29, 7, 29, Eclesiastes 7, 29. Eis aqui o tão somente achei que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas invenções ou astúcia. Deus criou o homem perfeito, mas o homem, ao procurar muitas invenções para a sua vida, acabou se distanciando da presença de Deus. Deus fez o homem perfeito, mas este buscou muitas invenções. A causa de todo o sofrimento no mundo é o pecado, fruto da desobediência do próprio homem. Ao sair das mãos de Deus, o homem se tornou mau, sendo a fonte de toda a tolice e loucura do mundo. O pecado que o homem cometeu e comete até agora estragou o mundo. Por que é que o mundo jaz no maligno? Por que é que o diabo ganhou o direito de reinar sobre a face da terra? O príncipe desse mundo, o Deus desse século. Por quê? Justamente por causa do pecado. E quem é o causador do pecado? Quem deu a legalidade para que esse inimigo, o diabo, que é astuto, que engana, que veio para matar, para roubar, para destruir, pudesse entrar nesse mundo? Por que a Bíblia diz uma coisa muito clara? Que uma das piores coisas que tem é a mentira. A única coisa que a Bíblia retrata o diabo como pai, ele é o pai da mentira, e por isso que a Bíblia diz que todos os mentirosos não herdarão o reino dos céus, porque o pai da mentira é o diabo, e através da mentira ele tem conseguido destruir muitas outras coisas, usando as drogas, a bebida, usando a prostituição, usando o homem para praticar o crime, a morte, a corrupção, uma série de coisas, da qual o homem comete, e que estraga o mundo. O pecado. A causa do sofrimento na terra é o pecado, não é verdade? Veja comigo uma coisa para a gente entender. Romanos 8, 22 a 25. O mundo está em trevas, e isto causa uma cegueira espiritual na humanidade, somente vindo para a luz, para sair dessas trevas. A Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno? E que o diabo veio para matar, roubar, destruir? E que o mundo é mau, o mundo é treva? Mas como eu posso vencer? Por isso que Jesus disse assim, que sem mim nada podeis fazer. E Jesus fala assim, que Ele é a luz do mundo, que aquele que segue Ele não anda em trevas, porque tem a luz da vida. Aquele que segue Cristo, aquele que segue a verdade da palavra do Senhor, tendo, amor a ela, sendo compromissado, dedicado, essa pessoa, esse homem, essa mulher, certamente não vai ser enganado pelas trevas, pelo mundo,
aonde Satanás consegue dominar a sociedade, dominar o mundo, não é verdade? Isso através do homem, dos seus atos, da corrupção, da mentira, do engano, da fraude, de todos os tipos de males que existem sobre a face da terra. O causador é o homem. O diabo só age por intermédio dos seres humanos, que dá legalidade para ele agir através da sua vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E através disso ele tem conseguido destruir muitas famílias, muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas. Mas eu volto a lembrar aqui, que da mesma forma que ele trabalhou, enganou no jardim do Éden, ele continua lutando, enganando, até hoje, uma grande parte da parcela, daqueles que estão na igreja, daqueles que nasceram de novo. E aí vem aquilo que a própria Bíblia fala, uma coisa que nós devemos temer, quando nós ouvimos isso, não é para a gente ouvir pelo um ouvido e soltar pelo outro. Eu sempre olho para dentro de mim, quando eu vejo isso, quando eu vejo falar das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, estavam aonde? Dentro da igreja. O joio que cresceu no meio do trigo, aonde foi? Dentro da igreja. Os 2 que estavam no campo, um da igreja, eu estava deitado na cama, na igreja. Os que estavam moendo na moinha, na igreja. Muitos chamados, poucos escolhidos. É para nós arrepiar o cabelo. Isso serve, tudo que a Bíblia está falando serve como um alerta para que nós possamos atentar para as Escrituras e tirar dela para todo o exemplo de vida para nós, nossa vida, nosso comportamento, nossas atitudes e principalmente a maneira espiritual que eu tenho conduzido a minha vida. O que Jesus disse? Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor. Ele vai falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Por causa do quê? Estive na igreja, cantei na igreja, preguei na igreja, fui dizimista na igreja, eu fiz isso na igreja, eu trabalhei na igreja. Mas e a vida com Deus? E a vida com Deus? Deus busca mais o compromisso, Deus busca mais você do que o seu trabalho. Deus valoriza mais você do que o seu trabalho. Deus ama mais você do que qualquer outra coisa que você faça. Você é mais importante para Deus do que o trabalho que você faz. Porque o trabalho para nós é uma honra, receber de Deus, receber da mão do Senhor um chamado, ser chamado por Deus para trabalhar na sua obra, é coisa que os anjos queriam e Deus disse: não, é o homem que vai fazer. Isso para nós é motivo de ser privilegiado, honrar e servir a Deus. Mas temos que, Deus só aceita como? Quando nós fazemos o melhor. Deus não aceita o pior. Romanos 8, cadê, Malira? Olha ali. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. 25. Porque em esperança, olha ali, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência ou esperamos. Então veja bem, o mundo está em trevas, e isto causa uma grande cegueira espiritual. Agora veja bem, versículo 23, o 23 ali diz que aqueles que têm as primícias do Espírito também gemem, esperando a adoção. Enquanto, presta atenção aqui, enquanto estivermos neste mundo, teremos que lutar, combater contra o pecado, que tão de perto nos rodeia. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá da fé, se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Como deve viver e comportar um crente que nasceu de novo, que é chamado de Deus, vivendo cada dia com esperança, até o fim. Não é um começo, não é para começar bem, chegar no meio desistir, ou quase chegar no final jogar a toalha, ou não ter o princípio em nós da nossa conversão com o passar do tempo. A Bíblia diz o quê? Que nós temos que crescer. O tempo de cristão é para nos dar experiência, conhecimento, para que nós possamos ajudar aqueles mais novos na fé que vão chegando. Não é para que nós precisamos ser corrigidos, não é para que nós precisamos estar ali
dando ainda, ser tratado com leitinho, põe uma colher de leite na boca. Não, o crente maduro, experiente, com conhecimento de causa, sabe que vale a pena servir a Deus, trabalha em prol do nome de Jesus, honra o nome do Senhor Jesus, é dedicado, é compromissado, é temente a Deus. Isso faz com que ele cresça na graça, no conhecimento, na sabedoria, e esse crente, ele está pronto, preparado em todo o tempo para responder a razão da sua fé, e também está preparado para ensinar, para lutar por aqueles novos crentes que vão chegando, que vão aparecendo dentro da igreja. Não é para que a vida toda precisa estar ouvindo uma mensagem de exortação, você está falando, você está orientando, para Deus está cobrando, até quando vai isso? Isso não pode acontecer com a igreja, isso não pode acontecer conosco, isso não pode acontecer com aqueles que já são maduros na fé. A Bíblia diz assim que nós temos condição de ser mestre, não precisamos mais se ensinar ninguém, não precisamos mais ser ensinados por ninguém, devemos agora ensinar os outros. Mas será que isso está acontecendo na igreja atual hoje? Será que hoje o temor a Deus tem batido no coração dos crentes, e os crentes têm temido a Deus? Ou será que nós estamos vivendo um tempo que o que Deus fala não nos causa impacto, o que Deus fala não causa temor em nosso coração, não causa medo para renunciar o caminho errado, as atitudes erradas? Será? Sabe o que Deus tem falado? Como Ele mesmo diz ali em Apocalipse: conheço todas as tuas obras. É de parar, é para nós pararmos, olhar para a nossa vida, examinar a nossa vida espiritual. Se você, muitas das vezes na tua caminhada, nem vou falar com a igreja, lá fora, você às vezes para e faz uma análise da sua vida, porque você depende às vezes de tomar uma atitude, e as atitudes que você vai tomar, ela pode, você pensa, você calcula, porque se você errar, você vai ter prejuízo, você vai sofrer a consequência. É a mesma coisa na caminhada. Se nós não pararmos, não analisarmos a nossa vida, como vamos andar, como vamos viver na presença de Deus, fomos chamados, fomos escolhidos, glória a Deus, mas ainda não chegamos em casa. Tudo isso só vai parar. A nossa caminhada com Deus, o nosso crescimento espiritual, tudo isso só vai parar quando chegarmos em casa, porque ainda não estamos em casa. Você entendeu, né? Só quando partirmos daqui, aí eu deixo tudo para trás, para ir receber a coroa, a qual está preparada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas enquanto eu estiver aqui, é como disse Paulo, nós estamos engajados num combate, somos um exército, somos o povo escolhido, somos chamados de povo eleito, escolhido por Deus, somos soldados de Cristo, somos embaixadores do reino. Agora, por que tudo isso que Deus? Por que Deus nos dá toda essa bagagem? Será que é simplesmente à toa? É para me pegar, enfiar no bolso e guardar? Né? É a mesma coisa da Bíblia. Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você tem pegado a Bíblia para ler? Quantas vezes você tem orado na tua casa? É para a gente parar e justamente julgar a nossa vida, nossos atos. Olha aqui, Romanos 9:30. Lembra que Deus fez o homem perfeito, e esse procurou muitas invenções e se afastou de Deus. E todo o sofrimento que tem na terra é consequência do homem, do pecado, da decisão do homem. Você quer ver um exemplo? Em uma casa, onde tem um pai, por exemplo, irresponsável, que não gosta de trabalhar, que bebe, que espanca a esposa, espanca os filhos, não gosta muito de trabalhar, todo mundo sofre. Todo mundo sofre com a consequência de uma pessoa, todo mundo sofre. Com o erro de um, todo mundo sofre. Então, com o pecado de Adão, todos nós pagamos. Todos nós pagamos e gememos. Até nós que estamos esperando a volta de Cristo, também gememos, esperando o dia que o Senhor vai voltar para nos arrebatar daqui. Porque enquanto estivermos nessa terra, nós temos que lutar, nós temos que combater o bom combate.
O que os outros passam lá fora, eu também enfrento, você também enfrenta. Está todo mundo lá fora usando máscara, você também está. Está todo mundo lá fora, vai tomar vacina, você também vai. Enquanto estamos no mundo, gememos, sofremos por isso, porque até mesmo a própria natureza chora e geme, por causa do pecado, do homem. Até a terra sofre as consequências por isso. Mas irmãos, há uma esperança guardada no céu para vós, onde Jesus disse: eu vou preparar lugar para que aonde eu estou, vocês estejam também. Então, é isso que nós esperamos, é isso que nós mais esperamos, dia após dia, está ali? Vamos aqui para o versículo, Romanos 9:30. Que diremos, pois, presta muita atenção aqui, que diremos, pois, que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Presta atenção aqui. Nós não éramos povo da promessa. Olha como você precisa observar que você não era povo da promessa. O povo da promessa era Israel, os judeus, a descendência de Abraão, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Nós éramos considerados como o quê? Gentios. Todas as nações em volta de Israel sempre foi considerada como gentios. O que é gentio? Povo sem Cristo. Nós não éramos o povo da promessa, éramos gentios. Pela graça fomos salvos, e continuamos salvos, permanecendo firme aonde? Na fé. Como você permanece? Como você vai ser salvo? É de glória em glória, é dia após dia, matando um leão hoje, amanhã matando outro. Não importa a luta, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a crise, não importa o que está acontecendo, vencendo de glória em glória, firme na fé, pois o meu propósito, a minha vida está escondida em Cristo. Não é que nós lemos ali, sempre falamos isso, que a nossa vida está escondida em Cristo, e Cristo em Deus. Eu continuo salvo, se eu permaneço firme na fé, se eu continuo firme na fé. Essa fé que me dá força, essa fé que me faz olhar para frente, essa fé que me faz ter esperança, que como Jesus disse, Ele foi preparar lugar para onde Ele está, nós estejamos também. Que uma fé que não me leva desviar do caminho do Senhor por causa da circunstância, por causa dos acontecimentos, por causa desse ou daquele, por causa disso ou daquele. Não, a minha fé em Cristo, ela me dá força para que eu possa viver, como o próprio Paulo disse: eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque eu prossigo para o alvo. A minha fé me faz prosseguir para o alvo, e o alvo da minha fé é Cristo, e Cristo, através de Cristo, eu tenho a vida eterna. Se eu não viver pela fé, se eu que aceitei a fé um dia, nasci de novo, não permanecer nessa fé, de glória em glória, dia após dia, às vezes até gemendo, às vezes até chorando, por causa dos acontecimentos, por causa do que está acontecendo comigo, às vezes injustiçado, às vezes não compreendido, às vezes maltratado, às vezes, muitas das vezes, como o próprio Paulo sofreu tanto por amor a Cristo, mas nunca deixou de viver a fé. Se você perder a tua fé, a esperança da tua salvação, da tua vida eterna, sabe o que vai acontecer com você? Você vai parando aos poucos, vai acabando. É como você pegar um rádio de pilha, um rádio antigo que tem pilha, começa muito bem, a pilha está nova, né? A pilha está nova, o som está lá em cima, dali a pouco vai acontecendo o quê? Quando vê, está lá, já não tem mais nada. Assim é o crente que não vive pela fé, ele vive mais por emoção. Vive mais, não viva por emoção, viva pela fé, porque se você viver por emoção, você não vai conseguir aguentar, suportar a luta, a batalha. Mas se você viver pela fé, nada te separará do amor de Cristo, porque a fé que você traz no teu coração, no teu peito, a certeza que você tem da tua salvação, da tua vida eterna, é maior que tudo, porque você sabe que tudo aqui vai passar, que tudo vai ficar para trás, tudo um dia vai passar, tudo vai ficar para trás.
permaneça na fé. Outra coisa, precisamos entender isso e não brincar com a nossa salvação, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso a Bíblia tem falado, e nós temos falado, e todo mundo tem falado. Meu irmão, fomos chamados, mas é para perseverar até o fim. Como Paulo disse, que ele combateu o bom combate, em meio às lutas, dificuldade, em meio a toda a situação contrária que veio na vida dele, nada fez ele desistir de olhar para Cristo, na dor, muitas vezes sentindo dor, chicoteado, no mar, não é verdade? No mar, em perseguição, de muitas formas, aquele homem sofreu por amor ao Evangelho, e nós não sofremos nada, e mesmo assim não somos fiel a Deus, mesmo assim não somos comprometidos com a verdade que conhecemos. Que igreja está sendo gerada na terra hoje? Que tipo de crente está sendo gerado na terra hoje? Crentes dodói, crente que a palavra, em vez de levá-lo a levantar e a tomar ânimo, a palavra machuca ele, dói nele, e a palavra faz com que ele, muitas das vezes, até se revolte contra a própria palavra. Nós não podemos viver assim, nós temos que olhar para a palavra, aceitar aquilo que Deus fala como repreensão. É como você, quando olha para o teu filho que está fazendo uma coisa errada, você vai lá, repreende ele, dói no momento, mas depois ele vai te agradecer. Duvido se não tem uma pessoa aqui que diga que meu pai, minha mãe, muitas vezes me bateu, me repreendeu, mas olha, valeu a pena aquela surra que eu levei tal tempo, valeu a pena aquelas varadas que eu levei aquela vez lá do meu pai e da minha mãe, porque isso me ajudou a ser muito mais homem, muito mais mulher, ser muito mais compromissado com a vida hoje. Quando eu olho para trás eu falo, puxa vida, valeu a pena. Olha o resultado na frente. Quem ama corrige, quem não ama não corrige. Então se nós aceitamos a correção de Deus, Ele nos trata como filho. Se rejeitamos a correção de Deus, somos bastardo. E bastardo não é filho. E o que nós queremos com Deus? O que mais nós queremos? A nossa salvação, meu irmão. A nossa vida eterna. A nossa vida eterna. Então, nós temos que viver pela justiça da fé. O que é a justiça? Dar a cada um aquilo que lhe pertence. Deus vai dar a cada um de nós o que nos pertence. Vamos receber da mão de Deus, aquilo que nos pertence, bem ou mal, praticado por meio do nosso corpo, por meio dos nossos atos e palavras. Existe um Deus que julga na terra, diz a Bíblia. Existe um Deus que olha para a terra e vê tudo na terra. E que Deus nos abençoe, para que nós possamos crescer firme na sua verdade e na sua palavra. Porque Deus não quer que nenhum de nós se perca. Mas que todos nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Romanos 8:18. Olha aqui. Romanos 8:18. Porque para mim, olha o que Paulo está dizendo, porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória, que em nós há de ser revelada. Você está entendendo isso? Porque para mim, tenho por certo, que as aflições são as lutas, são as batalhas que nós temos, são aquilo que muitas das vezes tentam nos derrubar, tentam nos fazer parar. Mas o Senhor está dizendo ali, ó, desse tempo presente, agora, não são para comparar, não servem para ser comparado com aquilo que há de se revelar, como aquilo que Cristo, Jesus quer fazer na tua vida. Sabe, a Bíblia não diz que nós seremos como Ele? Olha aqui uma coisa importante, meu irmão, que maravilha. A Bíblia diz que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, vai também nos ressuscitar, e que nós também teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo transformado, um corpo de glória. E por isso que quando a igreja do passado, quando as batalhas que eles tinham, a perseguição que ele tinha, as lutas que eles tinham, eles nunca desanimaram,
porque eles não fixaram a sua esperança e o seu coração apenas nas coisas deste mundo. Se nós fixamos o nosso coração, o nosso pensamento nas coisas do mundo mais do que do reino de Deus, o que vai acontecer conosco? Automaticamente, por mais que nós tenhamos sucesso nessa terra, de alcançar grandes coisas, mas o futuro eterno, e a vida eterna, e o dia que fechamos os olhos, e o dia que partimos dessa terra, que dia que foi o enterro da tua cunhada? Quarta-feira? Terça-feira? Uma semana antes, o Gustavo, na casa dela, levou ela a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E veja bem uma coisa, o Gustavo falou um negócio, diz assim, que quando ela morreu, antes dela partir, não foi o que você falou? Que ela abriu um sorriso muito grande, ela sorriu, ela riu. Geralmente, a maior parte das pessoas, quando morrem, às vezes uns faz uma cara feia de espanto, de medo. Deixa eu dizer para você por quê. Porque a Bíblia diz que quando um crente morre, o anjo do Senhor vem buscá-lo. Naquele momento, quando o espírito começa a sair do corpo, o sopro de vida que Deus colocou, o anjo do Senhor está ali do lado, esperando para levar para o paraíso. O que Paulo disse quando ele foi arrebatado até o terceiro céu? Ele disse que ele viu coisas inefáveis, tremendas, maravilhosas, e que Deus proibiu ele de revelar aos homens, porque ali é lindo, ali é lindo. Eu imagino, porque se você olha, você imagina que o mundo é bom, que a natureza, aquilo que Deus criou aqui na terra é bonito. Agora você imagina o paraíso, aquilo que Deus criou para ele, onde ele vive. Você imagina como é a casa do Pai. Então, quando a pessoa, automaticamente, ao partir dessa terra, e que ela aceitou Jesus, que os seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, ela vai sorrir mesmo, ela vai rir de alegria, porque o que Paulo disse? Que o desejo dele era partir e estar com Cristo. Então, partir e estar com Cristo é melhor do que estar na terra. Agora, quando a pessoa que viveu e ela não quis nada com Deus, o pecado dominou ela, o desinteresse pelas coisas espirituais levou e afastou ela da presença de Deus. Quando ela morre, na mesma condição, o demônio, um espírito maligno, naquele momento já está lá do lado, só aguardando o momento que o sopro de vida, a alma dela sai do corpo, porque a Bíblia não diz que o espírito vai a Deus e o pó torna o pó. Então, naquele momento, quando a alma sai do corpo, aquele demônio já está pronto para pegar aquela pessoa e também conduzi-la ao inferno. E é por isso até que Jesus alertou muito bem, falando nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falando a respeito do inferno, que o inferno é um lugar de pranto e ranger de dente. Agora você imagina uma pessoa que conheceu Jesus a vida toda, que carregou por muitos anos uma Bíblia debaixo do braço, conheceu toda a verdade do Evangelho, não um Evangelho de qualquer maneira, não um Evangelho barato, porque o Evangelho é um Evangelho de renúncia. O Evangelho é um Evangelho de renúncia. Eu tenho que renunciar à minha vontade, porque se eu não renunciar à minha vontade, eu venho de uma natureza humana caída, pecaminosa. O que vai acontecer? A minha vida, o meu viver, a minha conduta, as minhas atitudes, vai me levar novamente a afundar no lamaçal do pecado. Aí aquela pessoa que viveu com Deus muitos anos, imagina quando ela morre, lá no inferno, ela vai dizer assim: por que eu não ouvi? Sabe por que eu prego duro às vezes? E eu já tenho falado isso, que a minha mensagem, a minha pregação, ela não é fácil de engolir. Eu prego para que as pessoas verdadeiramente, aqueles que dão ouvido, eu tenho certeza que aquele que der ouvido jamais perderá sua salvação,
Porque eu não prego, eu não falo, eu não vivo falando, eu sei que Deus cura, já falei aqui, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus prospera, eu sei que Deus faz tudo isso na vida nossa, e quer fazer, tenha certeza disso, mas só que primeiro Ele nos alertou, é o reino de Deus, e o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Então a nossa vida espiritual, ela tem que vir em primeiro lugar do que as bênçãos. É como o Gustavo falou aqui na sexta-feira, a pessoa tem que desejar mais o dono da bênção do que a bênção. Hoje as pessoas querem mais a bênção do que o dono da bênção, não estão interessados no dono da bênção. A salvação, ela é de graça, nós não fizemos nada nem para merecê-la, mas o que o Senhor quer de nós? Obediência, crescimento espiritual, firmeza. Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer luta, de qualquer batalha da vida, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, amém? As aflições, as lutas, os problemas, as dificuldades deste tempo presente, não compara com a glória que há de ser revelada em nós, não compara, o que Deus tem para nós, isso aqui não é nada, para comparar com o que virá. O que Deus tem reservado para você, meu irmão, minha irmã, é aquilo que diz o próprio apóstolo Paulo, que os olhos não viu ainda, o ouvido não ouviu, e que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Romanos 11, olha aqui, Romanos 11, do 20 em diante. Por que nós não podemos brincar de cristão? Preste atenção bem nisso que eu vou falar para você. Romanos 11, do 20 ao 24, fala assim: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, o que está lá? Mas tema. Porque, olha, isso aqui é muito sério, para nós não brincar de crente, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também, tema que não poupe a ti também, olha ali, considera pois a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Olha o 24 agora. Porque se tu foste cortado da natural oliveira, brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. O que Deus está falando conosco aqui? Olha o versículo 20: permanecemos de pé, enquanto vivemos pela fé. Lembra de Romanos 9,30? A justiça da fé, o justo viverá da fé, se ele recuar a minha alma não tem prazer nele. Uma pessoa que vive pela fé, não é confiante em tuas próprias forças, ou na sua própria firmeza, não confie em você mesmo, achando que você pode servir a Deus do seu jeito. Temos que temer a Deus, porque só posso estar de pé perante o Senhor, tendo temor e fé, lembrando tudo que você faz a Deus, não é nada por seus próprios meios. Volta lá no 20 para mim, Marília, olha ali. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé, então não ensoberbeça, não viva do teu jeito,
Não viva da tua maneira, não tente levar a vida espiritual do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, porque nós vamos quebrar a cara no final. Não pensa que Deus vai aceitar uma vida de um crente que tem um chamado, que foi escolhido por Deus, para viver uma vida com Deus, para ter um compromisso com Deus, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não iluda com isso. Pode até ser aceito pelo homem, mas não será aceito por Deus. Não será aceito por ele, porque o justo vive da fé, e a fé é compromisso, a fé é entrega, a fé é obediência. A fé me faz olhar para o futuro, não me faz ficar prostrado no presente momento, até mesmo dos acontecimentos que estão acontecendo na minha vida. A fé me leva mais longe, a fé me põe no céu, a fé me põe no céu. Olha o versículo 21, olha lá o 21 agora, põe lá para mim, Marília, o 21. Porque se Deus não poupou, aqui está o segredo, olha ali. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Deus não poupou Israel. Não engane, viu? Ei, não pensa que Deus aceita qualquer adoração, qualquer louvor, qualquer tipo de coisa. Não pensa que Deus aceita, não. Ele engole às vezes o mal feito, porque a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que o homem fizer para Deus deve ser muito bem feito, não é verdade? O melhor, meu irmão, muito chamado, poucos escolhidos. Quando Deus chamou Israel, levou aquele povo para a terra prometida, nem todos entraram. Não que Deus não quisesse que não entrasse, mas pela sua desobediência, pela sua incredulidade. Olha, o resultado de levar uma vida espiritual sem compromisso com Deus, com seu chamado. Agora presta atenção, Deus não poupou os ramos naturais. Quem que é o ramo naturais? Israel. Deus não poupou Israel. Por mais que seja um povo da promessa, Deus não poupou. Por que Deus não poupou? Por causa da sua conduta, seu modo de viver, de agir como povo dele. O Senhor havia dito para aquele povo: não faça tal coisa, não vai por esse caminho, não misture com essa gente, não faça isso, não faça aquilo. Entrava aqui e saía por aqui. Chegou um dia que Deus falou: chega, não dá mais. Esse povo só vai aprender indo para o cativeiro. Consequência, sofrimento, até mesmo a perca da própria salvação, consequência da desobediência a Deus. De achar que Deus, só porque Deus nos chamou, se Deus quiser, eu vou servir o Senhor. É como Israel, é do jeito que eu quero, não é do jeito que Deus manda. Não caia nessa besteira. Não devemos cair nessa besteira. De achar que Deus vai aceitar de mim, de você, de qualquer igreja, de qualquer pastor, uma vida que não tenha compromisso, uma vida que não tenha verdadeiramente um compromisso assumido de buscar o reino de Deus, a justiça dele em primeiro lugar. Por isso que naquele dia vai haver prantos e ranger de dentes. Olha aqui, Deus não poupou os ramos naturais, nesse caso Israel. Pensa que vai poupar a ti também, não está escrito lá? Olha lá. Teme que não te poupe a ti também? Pensa que vai poupar? Eu? Ou você? Ou qualquer um que somos crentes? Você pensa que Deus vai passar a mão na cabeça do crente? Tadinho, você, ai meu filhinho querido, nossa, eu te compreendo, eu te entendo, eu compreendo a tua forma, você não faz o melhor porque você sabe, você faz do teu jeito. Deus pode, vou dizer, pela misericórdia dele até tolerar, mas aceitar não. Pensa que vai poupar a ti também? Zambujeiro bravo? Volta no versículo 17 para mim, Marília. Olha ali, zambujeiro bravo. Olha ali. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, nós, gentios, eu, você, foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado em lugar deles,
e feito participante da raiz e da ceifa, da oliveira. Ei, meu irmão, lembra o que eu falei? Nós éramos gentios. Cristo deu a vida dele naquela cruz do Calvário para salvar o gentio, morrendo pelo pecador, dos quais nós não tínhamos direito de salvação. Vamos falar assim: se Jesus não morre naquela cruz, ai de mim, ai de você. Agora Jesus vem e morre naquela cruz. Israel rejeita o verdadeiro povo, rejeita a graça, é cortado. Nós, como gentios, somos enxertados contra a natureza. A Bíblia diz que contra a natureza, sabe por quê? Porque se enxerta o bom no ruim, não o ruim no bom. Se enxerta o bom no ruim, não o ruim no bom. E foi o contrário, nós ruins fomos enxertados em Cristo, que é bom. Zambujeiro bravo, que fomos enxertados na oliveira, contra a natureza. Essa natureza é contra. Na natureza não faz isso, mas Cristo fez isso, sendo bom Ele, sendo Deus que morreu em nosso lugar. Nós, sendo pecadores, nós que deveríamos pagar pelos nossos pecados, fomos enxertados em Cristo. O ruim enxertado no bom. Agora vamos comigo aqui em Hebreus 2, 1 e 3. Como que nós precisamos acordar para nossas atitudes, para nossa maneira de vida, para nossa maneira, da forma que estamos levando a nossa vida espiritual. Olha ali, Hebreus 2, 1 e 3. Todo mundo já conhece bastante esse versículo aqui, mas é um alerta que cabe dentro dessa pregação que eu estou fazendo aqui. Olha ali: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Olha o 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação, essa tão grande oportunidade que Deus nos concede a cada dia, de poder melhorar a nossa vida espiritual, de consertar a nossa vida, de arrepender dos nossos erros, das nossas falhas? Mas pastor, eu não peco, pastor, eu não vivo pecando coisas, eu não mato, eu não roubo, eu não faço besteira. Mas meu irmão, nenhum de nós podemos justificar a nós mesmos, porque todos nós temos pecado no olhar, no pensar, na cobiça, no desejar. A única maneira de nós mantermos firme é manter a nossa vida na presença do Senhor, orando, jejuando, buscando o reino dele em primeiro lugar, sendo compromissado com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. É isso que Deus quer de nós, porque a Bíblia diz que Deus vai buscar um povo santo e zeloso, o quê? De boas obras. Amém? Olha aqui o versículo 22. Nós devemos levar em consideração a bondade de Deus, não esquecendo da sua severidade, para aqueles que caíram nesse caos de Israel. Mas para nós, Ele foi benigno, com uma condição. Olha a condição que Deus é benigno para conosco. Está ali, ó. Começando a ser anunciada, é o 22. Hebreus, né? Não, é Romanos 11. Romanos 11, 22.
Olha ali. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com quem? Para os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade. Se, qual é a conotação que esse se tem? Quando usa essa palavra se, qual é a conotação que tem? O que quer dizer? Eu penso responsabilidade própria de cada um. Você é o se. Você é o se. Se permanecer na sua benignidade, de outra maneira, também tu será cortado. Israel foi cortado, porque não permaneceu na benignidade de Deus, na bondade de Deus. Não levaram em consideração a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus que Deus tinha com eles. Não levaram isso em conta. Se nós não levarmos em conta esse amor, essa bondade e tudo que Deus fez por nós através de Cristo naquela cruz, se desprezarmos isso, ai, ai, ai. Olha aqui. Nós devemos levar em consideração a bondade de Deus, não esquecendo da sua severidade para aqueles que caíram, nesse caso Israel. Mas para nós, Ele foi benigno, com uma condição: se permanecermos na sua benignidade, de outra maneira também serão cortados. Aqui fala do julgamento de Deus sobre seu povo escolhido. Se não permanecemos dentro do amor de Cristo, da verdade do Senhor, é muito sério. É muito sério. Nos leva a parar um pouco e balançar as pernas. Deus não poupou Israel. Como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação? Se o próprio Israel, se o próprio povo, a Bíblia fala que a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Olha, a palavra falada pelos anjos, tudo aquilo que Deus falou através dos anjos se cumpriu na época de Moisés. Agora imagina a palavra falada pelo próprio Filho, que é Senhor de tudo. O que Jesus disse? Não passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não passará um tio ou um jota sem que se cumpra. Tudo vai se cumprir, tintim por tintim. O 23, Marília. Olha aí, ó. E também eles, se não permanecerem, se arrependerem, na incredulidade serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar. Então, se Israel, aqueles que convertem de Israel hoje, são enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo, mas aqueles que não quiserem nascer de novo, estão cortados. Estão cortados. Olha o 24 agora. Porque se tu fostes cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertados na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Fomos cortados do natural zambujeiro, tirados do mundo dos gentios, com todos os nossos costumes, e mesmo assim, fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. Isso é contra a natureza, como já falei, porque enxerto, se enxerta o bom no ruim. Nesse caso foi o contrário, o ruim foi enxertado no bom. Gálatas 1,15, estou encerrando aqui já, pessoal. Gálatas 1,15. Mas quanto aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. É o 13, Marília. Porque já ouviste qual foi antigamente
A minha conduta no... Não, está errado. É os Gálatas 5,13. Aí, porque vos, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Fomos chamados para ser livre, mas não deixa a tua carne te dominar, não. Amém? Hebreus 4:1. Hebreus 4:1. Olha ali. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós ficará para trás. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa, se deixamos a promessa, o que Paulo está falando? Algum de nós, se deixamos a palavra, deixamos de permanecer na promessa, viver pela fé, algum de nós vamos ficar para trás. Amém? Agora, tá bom, vai, chega até aqui. Tem mais aqui. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, bem forte, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pudesse, coloque de pé aí no seu lugar. Mão nas palmas com alegria. Nós somos salvos pela cruz, amém? Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo do quebrantado, o seu amor. Da vida, que graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo do quebrantado, do seu amor. Pela cruz me chamou,
agora. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraía, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraía, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor, Jesus. Por seu amor, Jesus. Por quebrantado. Aplauda Jesus, glória a De Deus. Deus. Amém? Vamos, Roberto, volta. Disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele mesmo nos convida a fazer missões. O mundo, isso mesmo, o mundo todo precisa de pessoas, assim como eu e você, que se comprometam a anunciar as boas novas de salvação e levar o evangelho quadrangular a toda criatura. Ser um missionário é ouvir a voz de Deus e entender que precisamos obedecer, que a grande comissão é para todos, sem distinção. É compreender que aqueles que estão em campo são carentes das nossas orações, para que a palavra do Senhor alcance todos e encontre morada nos corações perdidos. É saber que sua oferta irá financiar a propagação do Evangelho em todos os povos, tribos e nações. E eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas nesse lugar e também pelo povo que tem recebido um carinho, um afeto e principalmente dos missionários que trabalham mais intensamente com ele todos os dias. Talvez as pessoas olhem para mim e falem assim: nossa, Ana, como pode você largar tudo, deixar tudo para vir para o Haiti? Eu tenho uma resposta para isso também. Eu não deixei tudo, eu não larguei tudo, mas eu trouxe tudo, eu trouxe Jesus. E eu posso dar tudo, que é o que eu tenho, que é Jesus. Isso é missões. Pés que vão, joelhos que oram, mãos que ofertam.